Fala povo, tudo tranquilo, tudo na paz? Estamos começando aqui mais uma resolução de exercício. Hoje fazendo o primeiro exercício da prova de verão de 2014 da Universidade de São Francisco. Vamos lá, vamos fazer a leitura dele. A velocidade média de um avião é 8 vezes maior que a velocidade média de um trem. Para viajar 1.200 km, o trem requer 14 horas a mais do que o avião. Determine a velocidade média do trem. E tinha nas alternativas 60, 65, 70, 75 e 80 km por hora. Então assim, para a gente começar, vamos lembrar de um conceito de física, né? Bastante conhecido da gente, dos vestibulandos aí, que é velocidade média igual a ΔS por ΔT, ou ainda velocidade média é o espaço pelo tempo. Esse ΔT que está embaixo aqui dividindo, se eu passar ele para cá, ele vai multiplicando. Então o que eu obtenho é isso aqui, né? ΔT vezes velocidade média igual a ΔS. E por que eu estou fazendo isso? Porque no enunciado, se a gente voltar aqui, eu tenho que tanto o trem quanto o avião, eles estão se deslocando por 1.200 quilômetros. Então é isso que a gente tem em comum entre eles. Como é isso que a gente tem em comum entre eles, eu vou fazer o seguinte. Vou partir do princípio então que o deslocamento do avião, que eu estou chamando aqui de ΔSA, vai ser igual ao deslocamento do trem, que eu estou chamando de ΔST. Substituindo o ΔSA, eu vou ter o tempo do avião vezes a velocidade média do avião. E fazendo a mesma coisa com o trem, novamente, né, tem o tempo do trem, ΔTT, né, vezes a velocidade média do trem também. Bom, beleza. Mas o que eu faço com isso, né? Eu preciso tirar mais algumas informações do enunciado para poder dar continuidade nesse exercício. E a gente volta lá. Ele fala para a gente que a velocidade média do avião é 8 vezes maior que a velocidade média de um trem. E também diz que o trem requer 14 horas a mais do que o avião. Então, disso eu tiro o seguinte, que a velocidade média do avião é 8 vezes a velocidade média do trem, né, que eu coloquei aqui como VA, velocidade do avião, igual a 8 vezes a velocidade do trem. E também diz que o tempo gasto pelo trem é o tempo gasto pelo avião mais 14 horas, tá certo? E se eu isolar aqui o tempo do avião, né, eu tenho esse 14 aqui somando, se eu passar ele para o outro lado, ele fica subtraindo, né? Então fica o tempo do avião é o tempo do trem menos 14 horas. E por que eu faço isso? Porque para trabalhar com essa parte de cima aqui, né, o ΔTA, tempo do avião vezes a velocidade média do avião, igual ao tempo do trem vezes a velocidade média do trem, eu vou ter que fazer algumas substituições. Eu vou ter que eliminar a parte do avião, porque o pedido no enunciado é o quê? Determina a velocidade média do trem. Então vamos fazer essas substituições. Então, ó, feito esse pequeno sistema aqui, eu vou começar a substituir. Então, partir aqui de ΔTA vezes a velocidade média A igual a ΔTT vezes a velocidade média T. Né? Então, o tempo do avião vezes a velocidade média do avião é igual ao tempo do trem vezes a velocidade média do trem. Substituindo aqui, ó, eu tenho que o tempo gasto pelo avião é o tempo gasto pelo trem menos 14 horas, tá certo? Foi dado isso no enunciado. E a velocidade média do avião também foi dado, né? Que é o quê? 8 vezes a velocidade média do trem. Isso igual a ΔTT, que é o tempo do trem, vezes a velocidade média do trem. Continuando aqui, o que eu vou ter? Se eu aplicar a distributiva, eu tenho ΔTT vezes 8V velocidade média do trem, vai ser 8 vezes velocidade média do trem vezes o tempo gasto pelo trem. Continuando aqui a distributiva, né? 8 velocidade média do trem vezes 14, fazendo aqui 8 vezes 14, 112 vezes a velocidade média do trem. Como aqui o sinal é menos, então fica negativo. Então, 112 velocidade média do trem. Tudo isso igual a ΔT vezes velocidade média do trem. Beleza, vamos continuar aqui, vamos ver o que acontece. Jogando aqui o ΔT que estava do outro lado, vezes a velocidade média que também estava do outro lado, ele está aqui positivo, quando eu jogo ele para o outro lado da equação fica negativo. E se eu fizer a mesma coisa com 112 velocidade média do trem, que estava aqui
que estava aqui negativo, ele fica positivo do outro lado, tá certo? Tudo bem até aqui? E aí, para a gente continuar, eu tenho aqui, ó, 8, velocidade média do trem, vezes o tempo do trem, menos 1 vez velocidade média do trem, menos o tempo do trem. 8 menos 1, isso vai dar 7, tá certo? Então, 7, velocidade média do trem, vezes o tempo do trem, igual a 112, velocidade média do trem. Como eu tenho velocidade nos dois, eu posso cancelar e o que sobra para a gente é 7 tempo gasto pelo trem igual a 112. O 7 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo, e 112 dividido por 7 dá exatamente 16. Ou seja, o tempo gasto pelo trem é de 16 horas. Só que o pedido no enunciado não é o tempo gasto pelo trem. Se a gente voltar aqui um pouquinho no enunciado, ele pergunta: determine a velocidade média do trem. Mas é o seguinte, como a gente sabe agora que o tempo gasto pelo trem foi de 16 horas, e eu sei também que foi dado no enunciado que o trem vai viajar 1.200 km, basta fazer aqui, ó. Eu sei que o tempo gasto pelo trem vezes a velocidade média do trem é igual ao deslocamento do trem. Ou seja, o tempo gasto é de 16 horas, a velocidade média é o que eu quero determinar, e o deslocamento é de 1.200 km. O 16 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 1.200 dividido por 16 vai dar exatamente 75 km por hora, que nos dá a alternativa D. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!